Bom dia, queridos irmãos. Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e poder vivê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e assim fugindo um pouquinho da multidão, porque queria ensinar aos seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele. Daqui praticamente uma semana e alguns dias, nós começamos a Quaresma, momento onde nós podemos refletir na nossa vida através da oração, do jejum, da esmola, para poder viver bem, né, essa situação que Jesus ensina no dia de hoje, por todo o sofrimento que ele iria passar no Calvário, chegando à morte de cruz, mas que ele iria ressuscitar. O que seria nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado? Então esse é o centro da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E Jesus ali preocupado em ensinar aqueles homens tudo que iria acontecer, para que ele estivesse ao lado dele, para que ele soubesse tudo, para poder também ensinar a outras pessoas. Nós só podemos dar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, para eu poder ensinar alguma coisa a alguém, eu tenho que ter conhecimento daquilo. E Jesus sabia que precisava passar esse conhecimento aos seus discípulos. Mas eles não compreendiam o que queria dizer aquilo, que ele iria sofrer, iria ser entregue aos homens, os homens iriam matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. E os seus discípulos, eu acredito que compreensivelmente, não entendiam o que o Senhor estava falando naquele momento. Mas, ao invés de questioná-lo, Senhor, pode nos explicar melhor o que está acontecendo? Ou, de uma forma não tão correta, entre eles, discutir o que o Senhor está querendo nos dizer com esse ensinamento, o que vai acontecer, para que todos juntos pudessem chegar a um denominador comum e questionar ao Senhor o que ele estava na realidade ensinando. Mas os seus discípulos
discutiam pelo caminho quem era o maior entre eles. E o Senhor, e aí é um grande ensinamento para nós, consegue ler o que nós temos no nosso coração, o que nós temos na nossa mente. Por isso que nós pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões, porque o Senhor lê aquilo que nós estamos cheios, aquilo que nós temos em nosso coração. E o Senhor sabia o que eles tinham discutido, quem era o maior entre eles, quem seria o chefe, quem iria mandar com a morte de Jesus, né? E aí o Senhor mostra para eles que o maior entre um cristão é aquele que se entrega mais, é aquele que serve mais. Jesus era verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus, o Verbo de Deus encarnado no meio de nós. E o ensinamento que ele nos deu não foi como um líder que fica por cima de todos, mas ele lavou o pé de seus discípulos. Então ele se colocou como o menor de todos, um dos maiores dos seus ensinamentos. Para nós sermos bons cristãos, nós temos que aprender a palavra de Deus e nos colocar a serviço do reino. Que nós possamos a cada dia mais compreender essa palavra, viver como se fôssemos uma criança, acolher a todos que precisem do amparo do Senhor, porque a cada um que nós demos, nós possamos dar alguma coisa de necessidade a uma criança, a um idoso, a uma pessoa qualquer que precise de um auxílio. Nós não estamos fazendo aquilo por essa pessoa, mas sim para Deus. Então que nós possamos ter essa consciência em tudo na nossa vida, que nós possamos fazer da melhor forma possível. Nós não estamos fazendo nem para nós, nem para o nosso próximo, mas sim para Deus. Então, em tudo que nós fizermos, que nós possamos nos empenhar para trabalhar a serviço do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos a nossa reflexão do nosso querido Papa Francisco e não nos esqueçamos de rezar pelo Santo Padre. Humanismo econômico. Em muitos lugares, geralmente devido ao humanismo econômico que foi imposto ao mundo e a cultura de exclusão e de rejeição está se espalhando. Não há lugar para os idosos ou as crianças não desejadas. Não há tempo para o pobre nas ruas. Às vezes, parece que, para algumas pessoas, as relações humanas são reguladas por dois dogmas modernos: a eficiência e o pragmatismo. Tenha a coragem de nadar contra a maré dessa cultura. Seja corajoso. Na sua vida, onde você vê a cultura da eficiência e do pragmatismo acontecendo? Como você pode rejeitar a essa cultura? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.